Caríssimo internauta da TV Web São Caetano do Sul, através do computador e da internet, para o Brasil e para o mundo, sem limites. O X da questão desta sexta-feira é uma pergunta que nós vamos fazer para você, internauta, e você vai interagir conosco mandando a sua opinião aqui. Manifestações públicas do Brasil são manifestações ou são bagunça? Quem está infiltrado e se há infiltrados no processo? Por que uma pequena maioria transforma em violência e vandalismo cada manifestação que ocorre no país nos últimos tempos? É por isso que nós convocamos a experiência, a lucidez e a inteligência do secretário de Esportes e Turismo de São Caetano do Sul, o vereador Éder Xavier, eminente advogado, para que ele nos diga... Doutor Éder, secretário, eu fiquei há poucos dias, vou ver aquele moço da Bandeirantes, o Santiago Andrade, lamentavelmente, 49 anos, faleceu no Rio de Janeiro com um foguete que atingiu sua cabeça. As pessoas, secretário, estavam pensando que este era um caso isolado, até que uma representação nacional de jornalistas profissionais pediu uma audiência com o ministro José Eduardo Cardoso da Justiça em Brasília. O ministro concedeu, eles foram ao ministério e apresentaram duas listas. Nos últimos meses, os veículos dos vários órgãos de imprensa que foram destruídos, incendiados. Aí tinha jornal, revista, televisão com prejuízos sensíveis, porque o senhor sabe melhor do que eu, que o senhor é um homem de televisão, aqueles caminhões pequenos que tem aquele link que faz da transmissão ao vivo, custa R$500 mil. Eles tacam fogo naquilo como se fosse palha. E apresentaram uma outra lista, secretário Éder Xavier, dizendo que 120 jornalistas foram assassinados no Brasil nos últimos meses. Agora, por que a gente não sabe disso? Porque o jornalista, às vezes, é assassinado numa cidade no interior de Pernambuco, outro é assassinado lá em Goiás, e isso não chega na imprensa sudeste. Então, quando o senhor tem um caso de grande repercussão, como o Santiago Andrade, ele ganha trabalhar no veículo de comunicação. E aqui tem vários elementos que justificam também. Primeiro, o senhor vê perfeitamente na filmagem que ele estava com a câmera nas costas, e o senhor vê que ele recebe uma espécie de um toco de luz na cabeça, que foi do lado. E isso escorre pelas costas dele, pelo calcanhar, e faz um caminho, como se fosse o final do vestido de uma noiva, só que de fogo. Aí o senhor vê ele ficar de joelhos, na sequência. Antes disso, o senhor vê o sujeito dando o artefato para outro sujeito. O outro sujeito pegando o artefato, está rachando, quer dizer, há uma sequência de imagens que certamente causou um impacto na população extraordinário. Mas nós estamos aqui para ouvir a sua opinião. Bom, Ney, mais uma vez aqui na sexta-feira, 17h30, no programa X da Questão. Uma satisfação estar sempre com você, mas é um tema triste, é um tema preocupante, é um tema pesado. Quer dizer, a violência tomando rumos aí, e acho que a discussão, a essência da nossa conversa é justamente isso. A que serve? Que causa está a defender? Qual o interesse que está por trás desses números estarrecedores, absurdo, de cometimento de crime contra aqueles que são certamente o sustentáculo da democracia. Democracia que não tem um momento em que agora estamos no Estado democrático. Assim que o homem, através do sofrimento, evolui, ele amplia os espaços da democracia. A democracia é algo sempre a se conquistar. Não tem ali
aqui é o topo da democracia. Estamos sempre. E precisamos do quê? Da discussão. Quem estimula as discussões? Os filósofos são estes que estimularam as grandes descobertas. Começou pela filosofia. Mas eles estão fechados, estão dentro de certos grupos. E quem que vai anunciar, quem que vai levar, abrir o debate, contar? Aquele que leva a informação. Quem? O jornalista. Então, se alguém quiser calar uma sociedade, se uma ideia montada nos porões da desonestidade, do mau-caratismo que depõe contra a evolução da democracia, qualquer coisa urdida nesse ambiente, se tiver um mínimo de racionalidade e é verdade, vai buscar calar aqueles que anunciam, que estimulam o debate, aqueles que fazem esse estímulo de debate entre as mentes que estão produzindo o aumento, o aumento e a importância prática daquilo que nós chamamos de democracia. Os números que você traz, né, eu não estava acompanhando esses números. Ele realmente é dirigido para aqueles que são da comunicação, que são os jornalistas, que são os repórteres. Muito ruim isso. Como você vê isso, Ney? A serviço do que estaria essa situação? O ministro, juntamente com os representantes, tomou a seguinte decisão. Primeiro, constituiu uma equipe de trabalho. Mas não é uma equipe de trabalho para ficar fazendo reunião. É uma equipe de trabalho para resolver uma questão que ficou estabelecida na ocasião. Como é que o poder público pode proteger os jornalistas nas manifestações públicas e os veículos de comunicação? Que também não é muita gente que vai. Então, eles estão estudando uma forma para ver, porque chegou nesse ponto. E nós temos um complicador aqui, e é o seguinte, começou tudo pacificamente. Aí depois, um grupo se infiltra aqui e em várias capitais do país, tem sempre um grupo pequeno que se infiltra, quebra, saqueia, pinta, e aí começa a violência com a polícia. Então, que grupo é esse? Os chamados Black Blocs dizem que eles são simplesmente uma sociedade, que não tem nada, tem até advogado, tudo lá, que não são baderneiros, mas aí eu fico imaginando o seguinte, não deve ser muito difícil para a polícia identificar na hora quem está quebrando e saqueando. Se o sujeito usa um capuz preto e está quebrando uma vitrine de um banco, eu passo a mão nele e prendo ele em flagrante. Ué, o que a polícia está fazendo? Está esperando o quê? A polícia está olhando, vê que tem 20 caras com aquela touca na cabeça. Agora, no Rio de Janeiro, o secretário Beltrame proibiu qualquer manifestação que a pessoa apresente características de anonimato. Use chapéu, use boné. Agora no Rio está proibido. Está proibido, né? Mas foi preciso que acontecesse para depois proibir. Que era uma coisa razoavelmente óbvia. Né? Agora, Ney, você vê uma coisa. Então, também esse é um fato. Né? Tem que acontecer, alguém morrer, pagar o preço. Isso já é um problema também. Mas, Ney, você vê. A serviço do que estaria isto? O que é que está acontecendo? Não é? Porque você vê, nós podemos perguntar assim, a situação que aconteceu com o Santiago, ele foi um alvo ou houve uma fatalidade? Mas espera, essa pergunta não cabe mais. Se esses números que foram passados ao ministro contra jornalista, é muita coisa. É um negócio armado contra mesmo. Armado contra aquele que é o instrumento básico, basilar da democracia, que é aquele que estimula, né, o diálogo entre situação e oposição. Nós estamos agora entrando num ano eleitoral, nós temos o problema da Copa. Pergunto, já há manifestações, bom, a gente está no esporte, há manifestações no seguinte sentido, aquele brasileiro que cantou "Pra frente Brasil", "Salve a seleção", que é a música bonita, animada do brasileiro, que através do futebol expressava a sua identidade com o Brasil, com a brasilidade. Bom, o que a gente está vendo, isso foi da década de 70, foi 70, me parece que passados esses anos, a coisa não vai ser desse jeito nessa Copa mais. Não haverá mais essa situação. Porque aí, uma ampla discussão, por que gastar
dinheiro com tanto arenas, tantos milhões, etc., obedecer à Copa. Quer dizer, invertendo aquele processo histórico do nosso esporte para talvez fazer uso político. Político, não político da evolução da própria democracia, mas político da evolução da política partidária. Ou seja, para destruir quem está no poder, destruir de maneira, assim, com toda a animosidade, com toda a ferocidade, com toda a violência. E aí, então, é interessante, como eu disse no início do programa, do nosso debate, aí, então, vamos calar jornalista. Você imagina jornalista não tendo imprensa, vão intimidar. Você falou 500 mil reais um carro daquele do Link, um caminhão lá, um veículo daquele que faz o link. Qual link para quê? Aqui é a sede de uma emissora, mas o link, esse caminhãozinho aí, esse veículo, ele vai onde está o fato. Né? Então, olha a importância de trazer o fato para o povo discutir, para aprimorar a democracia. Vamos acabar com esses caminhões, vamos intimidar. Olha, aqui tem um outro poder. Da onde poderá estar surgindo esse novo poder? Então, seja descaracterizadas as manifestações através do Black Bloc, os bandidos, o boicote ao trabalho da imprensa, a escalada de violência no Brasil, penso que também temos um ano político e seria importante nós discutirmos aqui com a tua experiência como vai ser usada a violência, essa violência orquestrada, em período de Copa e de ano eleitoral. Eu penso que isso vai recrudescer. Não vejo assim, porque é como você disse, que ato nós vamos, como que nós vamos conter isto? Não é? Porque você disse assim, caramba, eu vejo lá tantos com aquele tal de boné lá, capuçado. Eu tenho que esperar o quê? Para poder prender. Para poder prender? Ele vai depredar depois, como você falou, depois que depredou, depois que arrebentou, depois que violentou, algo tem que ser feito imediatamente. Será que há envolvimento político nesses protestos? Político-partidário, eu digo. Há indícios de um relacionamento de alguns black blocs do Rio de Janeiro com um partido político popular e com 2 deputados do Rio de Janeiro. E que a polícia certamente vai investigar. Os deputados negam, o partido também nega. Mas o senhor tem razão, esses meninos estão amando de quem? Por exemplo, recentemente, há muita violência no futebol, aqui e acolá, ninguém toma providência nenhuma, no fim do ano quebrou o pau lá no Paraná. Resultado, 200 torcedores apareceram lá no centro de treinamento do Corinthians e os jogadores e a diretoria do clube fizeram um pacto de silêncio. Ninguém conta o que aconteceu aqui. Mas tem gente que diz que teve nego que apanhou. Parece que o jogador Guerreiro foi molestado. O jogador Pato ameaçaram quebrar a perna do sujeito. Nesse caso específico, são torcedores do Corinthians. Bandidos ou não, eles estão ligados ao Corinthians. Então a gente sabe quem são. Isso, perfeito. Os jogadores ficaram tão assustados que queriam entrar em greve. Mas foram aconselhados a aguardar, a reivindicar. Então eles reivindicaram maior segurança nos estádios e fora dos estádios. E se isso não ocorrer num prazo de 15 dias, eles entrariam em greve. Mas eu queria colocar com o senhor aqui um outro problema. O problema, o que o Brasil pode fazer com a evolução científica para conter a violência? Daqui a 1 minuto com o secretário Éder Xavier. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa a lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? O secretário de Esporte e Turismo, Éder Xavier, eminente advogado de São Caetano do Sul e vereador licenciado, está analisando o X da questão de hoje. Manifestação ou bagunça que acontece no Brasil? Senhor secretário,
a ciência favoreceu muito ao uso da força. Por exemplo, nesta última incursão no Iraque, no Afeganistão, agora não tem mais soldado. O soldado só chega para fechar. O que eles fazem? Isso começou com o Hitler na Segunda Guerra Mundial. Eu vou com o avião, bombardeio primeiro com o avião, enfraqueço o inimigo, aí entro com canhão, aí entro com tanque, aí entro com a infantaria. Isso começou na Segunda Guerra Mundial. Hoje é míssil dirigido. Ele coloca um míssil aqui, esse míssil faz um percurso e vai atingir exatamente o local que ele quer. Ou seja, um local especialmente onde não tem civis inocentes. Né? Muito bem. Então muita coisa foi criada, equipamentos de alta tecnologia, coisa. Mas tem 2 equipamentos que o Brasil precisa comprar. E está em tempo ainda de comprar. O primeiro, secretário Héder Xavier, são as chamadas tornozeleiras. A tornozeleira não é tão cara. A tornozeleira podia dar uma aliviada de 50% dos presos das cadeias do Brasil. Por quê? Porque eu mando a metade. Os que não são perigosos eu mando para casa. Prisão domiciliar. Tornozeleira. A tornozeleira ninguém consegue tirar. Só quem colocou que tira. Então eu controlo o sujeito. Se ele saiu de casa, eu mando trazer ele para a cadeia de novo. A tornozeleira, prisão preventiva, é um controle extraordinário do ser humano. Vai precisar comprar. Tem poucas. Mas tem uma outra coisa, secretário Héder Xavier. O senhor acompanhou? Nós tivemos em Boston recentemente uma gincana lá, essa corrida que o pessoal corre na rua aí, que tem em Nova York também, aqui em São Paulo tem, como é que chama? Que as pessoas saem correndo de tênis, maratona de Boston. Tinha vários brasileiros e brasileiras correndo lá em Boston, coisa. Aí, dali um pouquinho, uma bomba explodiu, foi uma correria, acabou a corrida, deu um rolo danado. Muito bem. Em 48 horas, as autoridades americanas estavam com o sujeito na mão. Estava ferido, escondido dentro de uma caçamba, no quintal de um proprietário, porque também estava ferido, não conseguia correr. A polícia recebeu, a polícia já tinha identificado pelo seguinte: tinha um equipamento, foi colocado lá, de segurança, que mostrou. Eles estão olhando a filmagem, aparece um sujeito com um negócio desse, essa maletinha que põe nas costas aí. Aí ele tira, coloca no chão, ele tira alguma coisa, eles estão olhando, pega essa coisa, coloca ali, as pessoas falaram, é esse. Puxa, traz o rosto dele, vamos identificar. Identificaram 48 horas. Nós precisamos ter isso aqui, nós precisamos usar o que existe, porque senão a polícia fica... eu também não entendo uma outra coisa que acontece aqui. Eu não entendo a necessidade permanente do confronto. Eu acho que o confronto pode ser, na maioria dos casos, evitado. Porque está se criando um estado de guerra. Palavras de ordem, eu vou quebrar, eu vou arrebentar. Aí a polícia entra com gás lacrimogêneo, entra com balas de borracha, e entra com não sei o quê. Mas eu achava que isso aí podia ser... Sabe o que acontece, secretário Héder Xavier? Nos países civilizados hoje, acontece o seguinte, o senhor sabe melhor que eu, mas eu estou falando. O negócio é o seguinte. Os funcionários da TV Web São Caetano querem fazer uma manifestação. Mas eles estão em Londres, eles estão em Paris, eles estão em Nova York. Então eles se reúnem e vão sair? Não pode. Você tem que ir lá na autoridade de segurança informar a autoridade que vai fazer a manifestação, de onde para onde, quantas pessoas, qual o objetivo, para que o poder público
coloque seguranças policiais do teu lado, para você fazer a manifestação sem ser agredido por pessoas que estão na calçada. É para proteger você. Mas você tem que dizer. Você não pode chegar na internet, amanhã na Praça da Árvore, amanhã na Avenida Kennedy, às 17 horas, vamos nos unir lá e vamos descer em passeata até o final da Rua Goiás. Não, não pode. Ninguém pode fazer manifestação em parte alguma do mundo sem avisar a autoridade policial. Perfeito, né? Perfeito. Bom, o X da questão de hoje é a manifestação bagunça, e você traz a lume para a discussão algo tão importante. E usa como paralelo, como paradigma, a questão da tornozeleira. Realmente, você disse, e é verdade, que reduziria talvez a população carcerária em 50%. Fora aqueles que ainda não estão julgados, já prescreveu a penalidade ou já cumpriu a penalidade imposta pelo Estado, o direito do Estado de punir, já cumpriu, mas está lá. Bom, então esse paradigma é importante. Olha só, a tecnologia ajudaria em tudo, também nessa história de manifestação ou bagunça. Você vê uma história aqui, importante, que nós vamos discutir, que você traz a lume para nós falarmos. Olha, vê, eu quero fazer uma manifestação, e junto comigo tem 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. E nós vamos, como você disse, à autoridade. Agora, por que eu tenho que usar a Avenida Paulista? Tem que ser na Avenida Paulista? Quer dizer, o Estado é forte. Agora, o Estado é forte. Você tem respeito quando você dá respeito. Agora, me parece que no Brasil, a classe política, parece não, é a minha confiança e certeza. A classe política deste país, que eu amo, porque é um grande país, miscigenado, misturado de raças, mas tem uma grande criatividade. Criatividade que serve também para aplicar as leis, para aplicar na criatividade também o conhecimento tecnológico, como nós estamos aqui debatendo, a favor de que não haja manifestação e bagunça. Bagunça que pode agora na Copa mostrar uma inverdade para o mundo. O mundo vai estar com atenção aqui. Se virar essas bagunças todas, aqui não é terra, mundo, se eu puder falar para o mundo, a Web fala para o mundo. Aqui não é terra de gente violenta, não. É terra de paz e de amor. Agora, vamos fazer essas bagunças. E o Estado então, tem que ter tecnologia. Então, voltando para a ideia da tecnologia e da racionalidade e da lei, como você aborda, Ney. Será que eu tenho que fazer na Paulista? Será que eu tenho que fazer naquele centro do Rio? Será que eu tenho que fazer manifestação ou manifestações aonde tem os bancos? Isso é propício mesmo para a violência. Então, voltando, respeito eu tenho respeito quando eu dou respeito. Por que no Brasil os políticos só atendem quando morre um, quando morre outro, quando morre outro? Aliás, como está falando E quando morre, filmado. Filmado. É áudio e vídeo. Então é essa que é a situação. Se o político... Eu tenho 10 pessoas, o político tivesse lá para ouvir os 10. Né? Para ouvir os 10. Eu tenho 1.000. Mas não houve não. Então falta respeito da classe política com a sociedade civil. E a sociedade civil, então, quer bagunça para mostrar a sua ansiedade muitas vezes. Então, onde vem a tecnologia nisso aí? Realmente é isso. Vamos separar esse pessoal para um outro lugar que seja, que o Estado imponha, que tenha direito de impor. Você faz protesto lá. É uma ideia que eu tenho. E mais do que isso, entra aí no protesto. Por exemplo, teve a corrida de reis aqui. 2.000 pessoas. Todo mundo recebeu um chipinho lá. Custa um centavo, será quanto custa aí? 10.000 pessoas. O Estado está pondo vocês aqui, vocês vão falar contra o PT, contra o PSDB, contra o comunismo, contra o sindicato, contra o Lula, a favor do sei lá de quem for, da religião, que qualquer coisa que a sociedade tem direito de manifestar. Fazer protestos, dar recado. Vamos lá não sei aonde, põe um chipinho aqui. Põe um chipinho aí. Quem é que chegou perto lá e deu um... É o chipinho... Número 0,25, 1 milhão, se é tudo rápido com a tecnologia, estamos falando que a tecnologia pode. É isso que tem que caminhar. Para e passo. Para quê? Para que possa haver organização. A organização do Estado, o Estado que vem coibir, o Estado que vem exercer o seu mando, né, para que haja segurança para as partes que se manifestam e aquelas que estão ouvindo o manifesto. Para que possa haver isso, a tecnologia tem realmente que funcionar, mas o Estado tem que ser forte. O Estado forte,
Tem que chamar quem? Tem que chamar militar, exército, polícia. Para com essa também. Na verdade, é uma frescura. Se tem problema aqui no Rio, entra rapidamente o governador. Não é que você... O povo não vai entender que você é fraco, não. O governador do Rio, de São Paulo, do que for. Chama logo o exército, põe logo aí e fala, aqui vocês querem fazer manifestação? Qualquer uma. Aliás, aquela discussão não podia fazer manifestação a favor da descriminalização da maconha. O Supremo Tribunal falou, vai lá e pode falar. Contra a descriminalização da maconha. Então, o Supremo já se manifestou que pode em qualquer lugar. Quem quiser fazer isso tem o direito de lutar pela descriminalização, não é para fumar maconha. Então veja quando há uma decisão do Supremo, então as coisas já se acalmam muito essas coisas de manifestar a favor da discriminação da maconha. Então o Estado forte, que dá respeito, que ouve o cidadão, ele determina, você vai fazer a tua manifestação lá, e cada um que passar aqui pega um chipinho aqui, depois você devolve para não ter que comprar tudo para todo mundo, ou então quer fazer, paga um centavo, com R$1.000 você compra 1 milhão, e sabe onde o sujeito está. É uma ideia. O Estado é forte no Brasil ou não? É uma ideia que já deu certo, sabe por quê? Porque no Rio de Janeiro, durante quase 100 anos, fizeram carnaval na Presidente Vargas, na Avenida Brasil. Depois que criaram o Sambódromo, o carnaval é feito do Sambódromo, para milhares de pessoas. Mas eu podia falar... Aqui em São Paulo é a mesma coisa. Quer fazer carnaval? Queremos. Ah, tudo bem, está aqui. O local é esse que está aqui. Perfeito. Agora eu podia falar assim, não, mas meu pai pulou o carnaval, minha avó, meu bisavó, Dom Pedro, ele pulou o carnaval não sei aonde. A tradição é importante. Mas entre você sustentar a tradição e ver uma morte estúpida como essa aí do Santiago, o que você prefere, hein, povo? Agora você, governador, você, deputado, você... Ô, deputado, ô, governador, ô, presidente, essas manifestações que nós estamos conversando aqui têm caráter político, sim, senhor. Então usa o Estado forte dentro do direito, da nossa Constituição, da legalidade, do respeito humano. Ou é desrespeito humano, Ney, na tua experiência? Pegar, onde é que é? O Oportuno Pacaembu, não sei que estádio aí. Coloca lá, você quer entrar lá? Não, eu quero, não, lá não quero, não, porque era da tradição, né, aquele negócio do carnaval, era lá não sei aonde. Não, não quero, não. Eu quero fazer onde tem para me quebrar vidro, para me matar, para me soltar bomba, para ninguém saber quem sou eu, para infiltrar um monte de bagunça. Agora, se também político só houve reivindicação com morte, aí os bancos também, não sei o que, está depredando muito o banco. Ou então matou jornalista, nós todos jornalistas estamos unidos e nós vamos pressionar o Cardoso, que é o ministro. A coisa não pode ser nem para um lado nem para o outro. Então, como é que soluciona, do meu ponto de vista? Estado forte, dentro da Constituição, da legalidade. E nós temos condição de fazer isso. Isso não está sendo feito, né? Então, para mim, a bagunça vai aumentar se o Estado não for forte. Essa é a minha opinião quanto à manifestação, que vai virar bagunça. E passar para o mundo da Copa, que aqui só tem gente baderneira e gente ruim. Não tem, não, é muito pouquinho quem está infiltrado aí. Agora, o Estado forte não está tomando conta disso aí.